começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um dia aqui, mais uma vez, no nosso programa SalmoCast, o programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, programa que nós compartilhamos e partilhamos aqui a palavra de Deus através de um salmo das Escrituras Sagradas. E hoje nós queremos compartilhar com você mais um salmo da palavra de Deus, um salmo de Davi, muitíssimo conhecido por todos vocês, que é o Salmo 139. Então, você que está aí nos acompanhando nesse momento no SalmoCast, abra sua Bíblia ou pegue o seu aplicativo de celular, seu aplicativo de Bíblia e abra nesse momento o Salmo 139 e vamos conversar um pouquinho a respeito desse salmo. E o salmo diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria e contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que salmo maravilhoso. Esse aqui é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. Alguns irmãos o sabem até de cor, e eu particularmente tenho um carinho muito especial por esse salmo, porque esse salmo já foi minha oração em inúmeras ocasiões. Em momentos em que as palavras não me vinham na boca de forma adequada, pelo menos eu julgava que não, eu abria a Bíblia e orava este salmo, começava a ler e me apropriar dessas palavras como se fossem minhas. Salmo de Davi, salmo que foi escrito pelo o famoso rei de Israel, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. E esse salmo fala ele exalta a majestade de Deus e fala de Deus como alguém que está junto de nós,
que se importa conosco, que vive, participa das nossas vidas e está conosco desde o começo. E nós podemos ver isso nas partes que nós podemos separar aqui desse salmo. Eu gosto de separar ele dentro da sua divisão natural, que nós podemos dividir do verso 1 até o verso 6, depois do verso 7 até o verso 12, do verso 13 até o verso 18, do verso 19 até o verso 24. Então, tem essa divisão aqui que nós podemos fazer e nós podemos conversar a respeito desse salmo de forma a a examiná-lo de forma bem detalhada. E começamos com o verso 1. O verso 1 diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que você está lendo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. E Davi começa, então, com esse salmo, dizendo exatamente que Deus é um Deus que nos sonda, que sonda a vida dele e que conhece a vida dele nos mais variados detalhes. Ele diz que Deus conhece todos os pensamentos que ele tem, as palavras também, Deus as conhece todas, ele esquadrinha tanto o coração dele como aquilo que ele pensa para vir à boca, para antes de falar. Deus já conhece cada palavra, cada gesto, cada pensamento, tudo o Senhor esquadrinha na vida dele. Mas ele também esquadrinha a vida de Davi no seu dia a dia. Deus conhece tanto o deitar de Davi como o levantar. Tudo que Davi faz, o Senhor está presente na vida dele. E Deus o cerca nesses processos, nesses momentos da vida de Davi. Tudo que ele pensa, tudo que ele fala, a forma como ele se porta durante o dia, o seu deitar, o seu levantar, fala daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus o cerca, o protege, o guarda. E quando ele para pensar nessas coisas, no verso 6 ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Eu não consigo compreender de forma plena como Deus, em todos os momentos, está na minha vida, né? E nós podemos ainda extrapolar um pouquinho esse pensamento dizendo, ele não só fez isso como Davi, como faz com as nossas vidas e faz com a vida de todos aqueles que lhe pertencem. Todas essas pessoas são alvo da atenção de Deus, são alvo dos pensamentos de Deus, são alvo do cuidado de Deus. E, queridos, aqui nós já podemos começar tirando algumas lições para nós, muito importantes, muito valiosas. Deus, ele conhece os seus. Deus sonda os nossos corações, os nossos sentimentos, ele conhece cada parte da sua vida. De longe, ele já tem tudo aquilo dentro do seu conhecimento, da sua onisciência, pela sua onipotência, pela sua onisciência, ele já sabe aquilo que nós pensamos, ele já conhece as nossas vidas de dentro para fora. Isso é interessante porque nos ajuda, na hora que nós estamos em comunhão com Deus, a falarmos com Deus, nós podemos ter o pensamento de que não há nada que possamos esconder de Deus. Não precisamos fingir que Deus não vai saber de nada, de alguns detalhes da nossa vida. Pelo contrário, Ele vai saber de tudo. Não há nada, não há nada que possamos esconder de Deus. Deus conhece o nosso pensamento. Eu posso estar falando aqui com você nessa hora, mas aqui, enquanto eu falo, minha cabeça pode estar em outro processo, em outro pensamento, em outro momento, e Deus sabe tanto o que eu falo como aquilo que eu penso. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece se eu estou preocupado, Ele conhece se eu estou feliz, Ele conhece se meu coração está triste, Ele sabe se o que eu estou pensando são pensamentos de depressão, de tristeza, de morte,
ou se o meu coração está cheio, grato, feliz, alegre. Ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo. E porque ele conhece todas as coisas, ele também sabe qual é o meu dia a dia. E aqui no verso 3, e no verso 4, fica claro para nós que Deus também se importa com o que fazemos nos mínimos detalhes. Ele se importa da forma como você acorda de manhã. Ele se importa pela forma pela qual você vai ao trabalho. Ele se importa com aquilo que você faz no seu trabalho, ou faz na sua escola, na sua faculdade. Ele se importa da forma como você vive dentro de casa, sozinho ou com a sua família. Ele se importa com o seu café da manhã. Ele se importa com o que você vai comer no seu almoço. Ele se importa se algo te fez mal na sua alimentação, na janta, por exemplo, no jantar. Ele se importa se você está preocupado com a fatura do cartão que está chegando. Ele se importa pelo fato de que talvez o dinheiro apertou e uma conta vai vencer e você não tem como pagar. Ele se importa se alguém da sua família está doente. Ele se importa se você está sofrendo alguma coisa, alguma afronta, alguma situação. Deus acompanha nossas vidas a todo momento e a todo instante. Não podemos fugir da sua presença, não podemos nos esconder dele. Tanto é verdade que nos versos seguintes, no segundo bloco desse salmo, que vai do verso 7 ao verso 12, o salmista tenta expor a quem está lendo esse salmo, e ele dedica esse salmo a Deus, reconhecendo que para onde ele for, o que ele fizer, para onde ele for na vida dele, Deus sempre estará junto dele. Ele não vai conseguir se esconder de Deus. E aí ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito de Deus está em toda parte, está em todos os lugares. Aonde eu estiver, o Senhor vai comigo. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, é a tua morada, é a tua casa. Eu não tenho como me esconder do Senhor. Se faço a minha cama, onde eu durmo, onde eu repouso, no mais profundo abismo, no fundo dos mares, na depressão mais abissal possível que eu encontro na terra, lá Deus está também. Lá também Deus vai se encontrar. Verso 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu saio de onde eu estou e vou para o meio do oceano, tentando me esconder o mais distante possível, né? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O teu braço forte vai me suster. Eu serei acompanhado pelo Senhor. Se digo às trevas, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, né? Talvez como uma criança que está brincando de se esconder, entra no quarto e apaga a luz na esperança de que ninguém o encontre, ninguém o veja, né? Se isso fosse possível, eu chamar as trevas, a escuridão, para que ela me encobrisse e me escondesse, ainda assim Deus me enxergaria, me veria, porque para Deus tanto a luz como as trevas são a mesma coisa. Aliás, a luz e as trevas foi Ele quem criou. Se formos lembrar lá do Gênesis capítulo 1, Deus é quem diz, haja luz e houve luz, e fez separação, Deus, da luz e das trevas. Para Ele não adianta se eu me escondo ou se eu estou na luz e sou visível, Deus sempre vai me enxergar, Deus sempre me verá. Até as próprias trevas não te serão escuras, pois a luz, as trevas e a luz serão a mesma coisa. De modo que a minha vida diante de Deus, ela está sempre exposta. Não há como eu fingir alguma coisa diante de Deus. Não há como eu me ocultar da face de Deus. Se eu pensar em talvez me esconder por alguma razão, e muitas vezes nós temos inúmeras razões para tentar fugir da presença de Deus, não temos como fazer isso, porque Deus estará sempre nos acompanhando. Primeiro, Ele primeiro nos conhece.
Segundo, Ele sabe todos os nossos pensamentos, Ele conhece todas as palavras que virão à minha boca, Ele sabe toda a minha rotina, o que eu faço de manhã até o pôr do sol, até à noite quando eu vou dormir. Ele conhece tudo e não há lugar onde eu possa me retirar, não há lugar onde eu possa me esconder que Deus não me acompanhe. De modo que, se a minha vida tiver algum deslize, algum pecado, algo que venha afrontar a Deus, eu não tenho como esconder meus pecados, eu não tenho como esconder as minhas faltas, porque Deus conhece todas as coisas, Ele conhece a minha vida de dentro para fora. Só me resta me render a Deus e dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Senhor, me perdoa porque eu sou falho. Senhor, cuida da minha vida, me limpa, me restaura, porque o Senhor está vendo tudo dentro de mim. Nesse momento eu lembro do profeta Jonas, que quando comissionado por Deus para pregar em Nínive a palavra dele, ele entra num navio e foge da presença de Deus como se ele pudesse fazer aquilo. E o texto é muito claro em mostrar que Deus acompanha Jonas na viagem do barco. Enquanto que Nínive ficava para o oriente, ele pega um barco em direção ao ocidente, ao destino totalmente contrário. Mas Deus estava com Jonas naquele momento, providenciou uma tempestade para aquele barco e, para salvá-lo do meio do mar, fez com que um grande peixe o engolisse, para depois ser lançado na beira da praia e poder cumprir a ordem que Deus tinha mandado para que ele fosse a Nínive e pregasse a palavra. Então não há como nos escondermos de Deus, não há como nos ocultarmos da presença de Deus. E Deus faz assim conosco. Ele nos conhece, conhece a nossa rotina, conhece os nossos pensamentos, sabe como nos portamos, como pensamos e como agimos, e não podemos nos ausentar dele. Não podemos nos esconder dele. Todas as tentativas nossas de tentar fugir de Deus, elas são infrutíferas, são inúteis. E principalmente porque Deus não só nos conhece, como na nossa concepção, no nosso nascimento, na nossa formação, o Senhor já estava conosco, já estava nos acompanhando, já estava nos olhando. E nós podemos ver isso no terceiro bloco desse salmo, que começa aqui no verso 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. E aqui nós vemos que Deus não só nos acompanha em toda a nossa vida e está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou momentos ruins, mas Deus estava conosco desde a nossa concepção, desde o momento que fomos gerados dentro do ventre de nossas mães. E isso, para mim, fala muito profundamente, porque numa época como a nossa de hoje, em que se discute questões como aborto, interrupção de gravidez, esses temas tão difíceis que tocam a nossa sociedade, tocam a igreja moderna, aqui nós temos uma clara evidência daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Quando ainda éramos substância informe, como diz no verso 10, quando ainda nós não tínhamos ainda algo que pudesse ser dito, isso aqui é um ser humano. Quando não havia coração batendo, quando não havia coluna espinhal ainda sendo formada, quando não havia nada, era apenas um aglomerado de células informes, o Senhor já conhecia todos os nossos dias e todos esses dias estavam escritos e determinados no seu livro. Isso é maravilhoso, porque nós vemos que Deus se importa conosco
desde a nossa concepção. Ele já nos vê, Ele já nos olha, Ele já conhece o nosso nome, Ele já sabe quem somos e quem nos tornaremos amanhã. Deus conhece todas as coisas. Por quê? Porque o salmista reconhece também que nós somos formados por Ele. Né? Outro dia eu estava vendo um programa e a pessoa questionando como a questão da criação, de Deus ter formado as coisas e como as pessoas podem dizer que são criadas por Deus se elas nascem da junção de um gameta masculino, um gameta feminino, e dali surge. Mas o salmista, que sabe que o ser humano é formado dessa forma, e ele diz, mesmo assim foi Deus quem nos criou, porque ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E mais, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Verso 14 eu estou lendo. E as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Essa condição humana de nascer dessa forma foi projetada por Deus. E porque foi projetada por Deus e Deus conhece, Ele tem todo o direito de dizer que Ele criou a mim, criou a você. Você não é obra do acaso, você não é obra de uma união que foi feita no passado entre seu pai e sua mãe. Deus te formou. Deus te conhece porque Ele te formou. E não só te formou, Ele formou a você, Ele te viu a substância ainda informe, e nessa substância informe, todos os dias da sua vida já estavam escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E ele reconhece, mais uma vez, como ele fez aqui no primeiro bloco, dizendo que essas coisas são insondáveis, o conhecimento de Deus é maravilhoso, ele começa a repetir essas verdades aqui no final do verso, no verso 14, perdão, e vai até o verso 18, louvando a Deus, dizendo que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. E vai dizendo, se contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que nos cria, nos forma, determina quem seremos, escreve os nossos dias e conhece todos os aspectos de nossas vidas, sem que nós possamos fugir da sua presença, esse Deus é quem tem os pensamentos mais profundos a nosso respeito, como diz o profeta Isaías. Pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E Deus mesmo é quem faz essas coisas. E nós não conseguimos sondar a dimensão dos pensamentos de Deus. Como Deus consegue fazer todas as coisas? Eu, pelo menos, não consigo pensar. Eu tenho essa dimensão de conhecer, de saber que Deus é todo-poderoso, é onisciente, onipresente e onipotente. E quando eu falo onisciente, Ele conhece todas as coisas de fato. Mas essa palavra, essa expressão humana, Deus onisciente, ainda é pouco para expressar o poder de Deus, a grandeza de Deus nesse aspecto. Mas Davi entendia isso e louvava a Deus por isso, porque Deus é grande, porque Deus é maravilhoso. E aí o que acontece? No quarto e último bloco desse salmo, ele começa a entrar em um outro aspecto a respeito de Deus, só que não diretamente de Deus, mas sim da reação do homem com relação a tudo isso que acabamos de conversar. E ele começa falando assim: Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E eu vou parar aqui no 22, porque a sequência vem do verso 23 e 24, eu quero comentar logo adiante. Mas o fato aqui é que esse pedaço aqui pode parecer talvez estranho para nós. Ele estava louvando a Deus, glorificando a Deus pela sua onisciência, onipresença, onipotência, e de repente ele começa
a dizer que odeia os inimigos de Deus e não quer estar junto daqueles que são homens de sangue, pede, inclusive, que se apartem dele tais pessoas e que ele aborrece aqueles que aborrecem a Deus. Pode parecer estranho para nós, mas o que esse texto está nos dizendo é que Davi odiava aquilo que os homens ímpios amam. Se eu sou aquele que Deus se importou, escreveu os dias, me formou, conhece todas as coisas a meu respeito, e eu, em louvor e gratidão, reconheço essa grandeza desse Deus, eu também tenho que reconhecer que esse Deus é santo, esse Deus é poderoso, esse Deus ele não se mistura com o mal, e, por consequente, eu tenho que também me afastar desse mal e tenho que abominar esse mal. Ainda que esse mal se expresse na vida de outras pessoas. Né? Eu faço a conexão aqui, tomando aqui por base uma nota de rodapé aqui nessa Bíblia que eu estou lendo, que diz assim, Abacuque capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim o texto, eu quero só fazer esse recorte. Não és tu que desde a eternidade, ó Santo, ó Deus, é meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras? E aí o profeta Abacuque aqui está falando com aqueles que é o público dele, né? O público ouvinte dele. Por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E Deus, ele é aquele que não participa, não olha, não vê o mal, não vê a opressão, não gosta de contemplar as coisas ruins. Ele não gosta de ver aquilo que é feito e que é um ato de perversidade, é um ato de pessoas que odeiam a Deus, que aborrecem a Deus. E o salmista Davi, voltando aqui para o Salmo 139, ele reconhece isso e ele diz, tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eu não quero me associar com essas pessoas, eu não quero me associar não só com elas, mas com o que elas fazem, o que elas pensam. Porque se os meus pensamentos que Deus conhece me geram louvor e adoração a Deus, Deus também conhece o pensamento do ímpio e sabe que do pensamento do ímpio só vem aborrecimento contra Deus. Só vem injustiça, só vem pensamentos insidiosos que se rebelam contra Deus. Então Davi diz, eu não quero andar com essas pessoas, eu não quero participar das coisas que elas fazem, eu não quero me rebelar junto com os que se rebelam insidiosamente contra Deus. Não aborreço, Senhor, verso 21, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Isso aqui não quer dizer, meus queridos, que nós não devemos nos juntar, nos aproximar de pessoas que não conhecem a Deus. Pelo contrário, a nossa missão como Igreja do Senhor é nos aproximar das pessoas, é nos conectar com elas, para que possamos falar do Evangelho para elas, para que possamos pregar a elas. Mas no momento em que essas pessoas começam a rejeitar o Senhor, começam a abominar o Senhor, começam a negar o Senhor, começam a dizer, eu não quero ouvir a sua palavra, não quero ouvir a sua pregação, não quero me associar com Deus, eu também tenho que me afastar, eu também tenho que sair, e não posso compactuar com aquilo que é feito. Não posso me juntar àquilo que é errado, não posso amar aquilo que eles amam. Pelo contrário, eu tenho que amar a Deus e amar aquilo que Ele faz. Isso sim é que Deus nos convoca nesta parte desse salmo. E aí ele finaliza, queridos. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. E aí Davi meio que está convidando a Deus para que Deus olhe para dentro dele e diga, Senhor, eu não faço essas coisas que os teus inimigos fazem, mas por via das dúvidas, Senhor, vem, sonda meu coração,
olha os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, porque se houver algum caminho mau, o Senhor, como diz no verso 24, me guia pelo caminho eterno. O Senhor pode corrigir o meu andar, o Senhor pode corrigir o meu caminhar, o Senhor pode alinhar os meus pensamentos conforme a tua vontade, a tua palavra. O Senhor pode fazer com que eu ande de acordo com a tua verdade, com a tua palavra. E aí ele encerra dizendo isso: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E essa deve ser a nossa postura, queridos, nas nossas orações, no momento que estamos diante de Deus. Nós confessamos o nosso pecado, nós abrimos nosso coração, rasgamos o nosso peito e dizemos: Deus, olha para dentro de nós, vê se há perversidade dentro de mim. Porque se houver, eu te peço no teu nome, em nome de Jesus, me guia no caminho eterno, muda o meu pensamento, faz em mim a metanoia que precisa ser feita, ou seja, a mudança de mente que precisa ser realizada para que eu ande dentro dos teus caminhos. Queridos, e eu quero encerrar por aqui, já concluindo, esse salmo maravilhoso. Aqui nós aprendemos muitas coisas, aprendemos a reconhecer quem Deus é, aprendemos a reconhecer que Deus conhece tudo a nosso respeito. Nós nunca estaremos apartados da presença de Deus. Deus não é como um relojoeiro que dá corda em um relógio e deixa esse relógio em cima de uma mesa, de uma cadeira, funcionando por si só. Pelo contrário, ele está com esse relógio na mão o tempo inteiro e ele olha para esse relógio e diz: eu te fiz, eu conheço como você funciona, sou eu quem dou a corda e sou eu que faço parar. Nós temos que louvar a Deus, reconhecendo que não podemos fugir da sua presença e que Ele se importa com cada aspecto da nossa vida. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu faço as minhas orações e vou me deitar para dormir. Deus sabe todas as coisas. E não só isso, Deus me acompanha no meu sono até a alvorada seguinte. Isso é maravilhoso, queridos. E podemos louvar a Deus sabendo que Deus é quem nos formou. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem sonda o nosso interior para nos limpar, nos purificar, nos abençoar, nos transformar de dentro para fora, para que sejamos como Ele, santos como Ele é santo, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Queridos, então que você possa refletir sobre esse salmo e que esse salmo apresenta. E que possamos, nas nossas orações, eu e você, reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos, porque com certeza Ele endireitará as nossas veredas. Deus te abençoe, esteja com você durante o decorrer desse dia e que Ele faça na sua vida aquilo que Ele lhe apraz, que é abençoar, que é te conduzir, que é estar com você, acompanhando você em todos os aspectos da sua vida e te ensinando a andar nos seus caminhos. Deus te abençoe. Uma boa tarde ou uma boa manhã, dependendo do horário que você está vendo esse programa. Deus te abençoe. Pronto.